Opa, vamos lá, continuando com os nossos estudos sobre trigonometria. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante, muito pertinente nessa área, que tem como título soma e subtração de arcos, certo? Tem muita coisa a se falar sobre trigonometria, vamos escolher apenas alguns pontos em específico, vamos escolher alguns tópicos específicos para a gente depois destrinchar durante o encontro síncrono, certo? A gente vai falar sobre soma e subtração de arcos pelo simples fato de que é, só fazer vocês pensarem. Vocês estão vendo as medidas de seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus, né, que são os ângulos notáveis, e as suas simetrias nos quadrantes seguintes, né, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto, como nós vimos nos vídeos anteriores e nos encontros síncronos também. Só que não existem apenas esses arcos, né, venhamos e convenhamos. No entanto, a gente consegue encontrar valores de seno e cosseno e tangente de outros ângulos diferentes destes que eu citei anteriormente, através de algumas fórmulas de soma e subtração de arcos. Como assim? Vou fazer uma pequena provocação aqui para vocês. Ó, se eu perguntar para vocês quanto é, observação, se eu perguntar para você quanto é o seno de 45 graus mais 45 graus, você vai me dizer que é quanto? Você vai me dizer que isso é o seno de 90, né? E você, como bom estudante de trigonometria, sabe que seno de 90 é zero. Tudo bem? E se eu pensar sobre seno de 45 graus mais seno de 45 graus, o que é que eu vou ter? Seno de 45 mais seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Certo? Isso vai nos dar duas vezes raiz de 2 sobre 2, cancela o 2 em cima e embaixo, né? Divide por 2. E aí você tem a raiz de 2 como resultado. Ou seja, seno de 45 mais 45 não é a mesma coisa que seno de 45 mais seno de 45. São coisas distintas, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente vai estudar isso a fundo, com demonstração matemática e tudo mais, a gente entende o porquê disso ser diferente. No entanto, não é o foco desse vídeo de agora, certo? Como nós temos pouco tempo para estudar, apenas uma semana antes da prova final, a gente vai se deter apenas na enunciação das fórmulas e aí a gente vai aplicar em alguns exemplos, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro seno, certo? Primeiro seno. Quanto é o seno de A mais B? Considerando que A e B são ângulos, tá? Vou colocar aqui. A e B são ângulos. Né? Vou botar assim entre aspas. Vamos supor que eu tenho um ângulo A qualquer e um ângulo B qualquer. Certo? Como eu coloquei aqui 45, 45? Sendo qualquer um, tá bom? Qual é a fórmula que define quanto vale seno de A mais B? Certo? Como é que a gente define isso? A formulazinha é essa seguinte. Seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Certo? É essa expressão que define quanto vale o seno da soma desses dois arcos. Certo? É essa formulazinha aqui. Tá bom? Se for o caso, quando a gente falar sobre isso no encontro síncrono, se der tempo, também tem isso, eu posso mostrar para vocês como a gente chega nesse resultado, tá bom? Mas o vídeo a gente vai se deter apenas no enunciado. E aí fazer alguns exemplos de aplicação, tá bom? Se eu quiser saber quanto é o seno de A menos B, é a mesma coisa, você só vai trocar o sinal central, certo? Seno de A vezes cosseno B de B menos seno de B vezes cosseno de A, do ângulo A, tá bom? Beleza. O próximo que a gente vai ver, a próxima função é o cosseno, né? Cosseno.
né? A mesma mecânica. A e B são ângulos, tá bom? Então, quem é a expressão que define o cosseno de A mais B? Vou escrever aqui. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Certo? Cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. E cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B, certo? Essas quatro expressões devem estar bem vivas e bem descritas na mente de vocês, tá bom? Vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Aqui, pronto. Vamos lá, vou pegar um exemplo bem simples aqui para você entender a ideia. Ó, exemplo. Se eu quiser calcular, vou perguntar para você, por exemplo, quanto vale o seno de 75 graus? Não tem nenhum ângulo conhecido, né, dentro dos ângulos notáveis que você possa calcular diretamente o seno de 75. O seno de 75 também está no primeiro quadrante, então não tem como ver simetria no segundo, no terceiro ou no quarto para você fazer aquela correspondência que nós fazemos geralmente. No entanto, a gente pode utilizar ideia de soma ou subtração de arcos com valores de seno e cosseno que a gente já sabe de cabeça. Então, quais são os ângulos que a gente já sabe de cabeça de seno e cosseno? 30, 45 e 60 graus. Então, eu vou tentar descrever o ângulo de 75 graus como soma ou subtração de dois desses ângulos que eu já conheço. Certo? Você, como bom estudante, você vai saber vai perceber, né, que o seno de 75 é o seno de 30 mais 45. Porque o seno de 30 você sabe e o seno de 45 você também sabe. É o objetivo que a gente busca aqui. Descrever os valores desconhecidos de seno e cosseno em função de valores que a gente já conhece por meio dessas fórmulas de soma e subtração de seno e cosseno. Certo? Beleza? Seguindo, ó. É uma receita de bolo, galera. Não tem neura, não tem problema algum aqui. É receita de bolo total, ó. Seno de 75, quanto vai ser? Ó, o 30 é o A e o 45 é o B. Certo? Vamos só botar aqui de vermelho para ilustrar melhor. Aqui é o A, aqui é o B. Tem que ser na ordem, certo? Aí B. Vamos lá. Seno de A é a soma, né? Seno de 30 mais 45. É a primeira parte aqui, ó. Deixa eu ver, dá para ver? Dá. É a primeira parte, certo? Então, o que é que diz a fórmula? Ó? Seno de A, então, seno de 30 vezes cosseno de B, cosseno de 45, mais seno de B, seno de 45, vezes cosseno de A, que é o primeiro ângulo, cosseno de 30 graus. Fecha esse S aqui. Pronto. Beleza? Receita de bolo, tá bom? Agora, esses valores todos eu sei de cabeça, né? Quanto valem as funções trigonométricas correspondentes a esses ângulos. Então, seno de 75 vai ser o quê? Seno de 30, 1/2. Vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Dá para ver aí? Tá pequenininho? Dá para ver. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2 novamente. Vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fechado? Beleza? Só substituir os valores que eu já sei previamente, né? De seno, cosseno e tangente. Agora é fazer a operação que apareceu. Simples, né? Então, seno de 75 graus vai ser quem?
Multiplicação de frações eu faço direto, né? Numerador, numerador, denominador vezes denominador. Né? 1 vezes raiz de 2 sobre. Que raiz feia. Pronto. Raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. E 2 vezes 2, 4. Fechado? Então, o seno de 75 graus vai ser quem? Ó, soma de frações de mesmo denominador. Repete o denominador e soma os numeradores. Raiz de 2 mais raiz de 6. Professor, raiz de 2 mais raiz de 6 dá raiz de 8? Dá não, cabeção. Isso aí você só faz, você só trabalha com os radicandos em multiplicação. Em soma, eles têm que estar no mesmo radical. Como não tem como fatorar, fica do jeito que está. Então, seno de 75 é essa belezura aqui, ó. Ok? Bem assim, tá bom? Vamos pegar mais outro? Para a gente exercitar essa ideia, né? Vamos pegar mais outro. Se eu perguntar, por exemplo, a você, quanto é o cosseno de 15? Cosseno de 15 graus. Eu não sei qual é o valor direto, mas eu sei que ele pode ser descrito em função dos ângulos de 30, 45 e 60. Se você pensou bem e matou a charada, você vai dizer que cosseno de 15 é cosseno de 45 menos 30. Ah, professor, eu pensei 60 menos 45, que eu também sei a função de 60 e eu usei com 45. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado se você fizer 60 menos 45 do que você fazer 45 menos 30. Vai dar a mesma coisa, tá bom? Não tem problema. Vamos lá, isso aí dá para... Dá sim. Então vamos lá, ó. Cosseno de 15. Vamos ver para onde nós vamos. É de subtração, né? Então é esse daqui de cima, ó. Tá? Esse daqui. Então, cosseno de 45. Deixa eu só ilustrar aqui, né? Como fiz no outro. Cosseno de 45 é o A e 30 é o B. Né? Vamos lá. Então, cosseno de A menos B. Cosseno de 45 menos 30. Ó, como diz aqui em cima. Olha a minha mão esquerda aqui, ó. Cosseno de A, cosseno de 45, vezes cosseno de B, cosseno de 30. Tá? Mais, muita atenção, seno de A, seno de 45, vezes seno de B, seno de 30. Boa, beleza, pronto. Destrinchei a fórmula, agora substituo os valores que eu já conheço e fazer as operações necessárias. Né? Então, o cosseno do ângulo de 15 graus vai ser quem? Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, 1 meio, né? Mentira, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, é isso aí. Mais... seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, que é 1 meio. Né? Então, cosseno de 15 graus. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Né? Raiz de 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Mais, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4. Ou seja... cosseno de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Certo? Se você observar bem, nesse caso em específico, né, que sempre dá isso, tá? Esse caso em específico. Se você observar bem, eles têm o mesmo resultado, né? Seno de 75 é igual ao cosseno de 15. Né? Por quê? Isso a gente já conversou nas últimas aulas, tá? Pensa aí, fica aí como exercício mental. Certo, galera? Então, para descobrir quais são os valores de certos ângulos, valores de seno e cosseno de certos ângulos, a gente pode utilizar alguma dessas fórmulas que nós colocamos aqui. Aí eu pergunto para você, com mais uma motivação mental para você pensar no resultado.
Se eu quiser, por exemplo, tangente de 75, como é que a gente encontra tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Né? Seno sobre cosseno. Nós vimos lá na aula sobre ciclo trigonométrico. Então, seno de 75 é... Desculpa. Então, tangente de 75, como exemplo, estou colocando aqui, seria seno de 75 dividido pelo cosseno de 75. E que é seno de 75? Essa fórmula. Qual é seno de 75? Fórmula também. E aí você desenrola. Beleza? Tranquilo? Não tem muito segredo, né? É só pegar os valores, substituir, bonitinho, bababá, papapum, acabou-se e morreu Maria Preá. Ok? Se tiver dúvida, volta o vídeo aí, vê novamente, deixa a pergunta aí nos comentários. Fala com a gente lá no Classroom, viu? E no mais, a gente vai seguindo o baile conforme a canção. É isso aí.